A engrenagem invisível no fundo do Oceano Atlântico existe uma força que não vemos, não tocamos, mas que sentimos todos os dias. Uma gigantesca engrenagem invisível que gira sem parar há milênios, transportando o calor dos trópicos em direção ao Polo Norte. Essa engrenagem é a AMOC, a Circulação de Revolvimento Meridional do Atlântico. Ela funciona como uma esteira transportadora de calor, tão poderosa que determina o clima da Europa, regula as chuvas na África e influencia os furacões que cruzam o Atlântico. É uma das peças mais importantes do sistema climático do planeta, e ela está mudando, não de forma abrupta, como um terremoto ou um tsunami, não como um desastre cinematográfico que explode na nossa frente. A AMOC está mudando silenciosamente. Ao longo de décadas, sua força diminui, sua velocidade desacelera, seus pontos críticos vão se apagando um a um. E quando percebermos o que aconteceu, pode ser tarde demais para reverter. Este documentário é sobre essa engrenagem invisível, sobre como ela funciona, por que ela está enfraquecendo e o que isso significa para o futuro do clima do planeta. Mas, acima de tudo, é sobre um alerta silencioso que os cientistas estão ouvindo e que todos nós deveríamos ouvir. Imagine o Oceano Atlântico como uma enorme máquina térmica. Na superfície, águas quentes e salgadas viajam dos trópicos em direção ao norte. Pelo caminho, liberam calor para a atmosfera. É isso que mantém a Europa Ocidental amena mesmo no inverno. Londres, Paris, Berlim. Todas essas cidades são mais quentes do que deveriam ser para sua latitude, graças a essa corrente. Quando essa água chega ao norte, próximo à Groenlândia, ao Mar do Labrador e ao Mar da Noruega, ela esfria, fica mais densa e afunda. E então começa a viagem de volta, em direção ao sul, nas profundezas escuras do oceano. Esse ciclo se repete incansavelmente, como uma escada rolante submersa, movendo água, calor e sal pelo Atlântico. Mas há algo errado, algo que os modelos climáticos mais recentes começaram a mostrar com clareza preocupante. A engrenagem está emperrando, e quando uma engrenagem dessa magnitude emperra, o impacto não é local, é global. O que é a AMOC? Para entender o problema, precisamos mergulhar fundo, literalmente. A AMOC, sigla em inglês para Circulação de Revolvimento Meridional do Atlântico, é um sistema de correntes oceânicas que se estende por todo o Oceano Atlântico, desde o Oceano Antártico, no sul, até o Atlântico Norte, próximo ao Ártico. É a maior e mais importante corrente do hemisfério ocidental. Pense nela como uma esteira transportadora gigante, com duas faixas principais, uma superficial, que leva água quente para o norte, e uma profunda, que traz água fria de volta para o sul. A parte superficial começa nas regiões tropicais, onde o sol aquece a superfície do oceano. Essa água quente, rica em sal, é menos densa que a água fria, então ela flutua e viaja para o norte, empurrada pelos ventos e pela rotação da Terra. No caminho, ela libera calor para a atmosfera. É esse calor que suaviza o clima da Europa. Quando essa água chega às altas latitudes do Atlântico Norte, ela já perdeu parte de seu calor. Mas o processo mais crítico está prestes a acontecer. No inverno, os ventos frios do Ártico sopram sobre a superfície do oceano, resfriando ainda mais a água. A água fica mais densa. Ao mesmo tempo, a salinidade também aumenta, porque a formação de gelo marinho expulsa o sal, deixando a água ainda mais salgada e densa. E aí acontece o fenômeno central de todo o sistema, a convecção profunda. A convecção profunda é o motor da AMOC. É o momento em que a água densa da superfície afunda rapidamente para as profundezas do oceano, levando consigo oxigênio, carbono e calor. Essa água afunda nas regiões do Mar da Groenlândia, do Mar do Labrador e do Mar da Noruega. Uma vez nas profundezas, ela forma uma corrente fria e densa que viaja para o sul,
ao longo do fundo do oceano, até encontrar novamente as águas mais quentes do sul, onde o ciclo recomeça. Esse processo de convecção é frágil. Depende de um equilíbrio delicado entre temperatura e salinidade. Se a água superficial for muito quente, ela não esfria o suficiente para afundar. Se for muito doce, com baixa salinidade, ela não fica densa o bastante. A AMOC só funciona quando a água superficial está fria e salgada o suficiente. E é exatamente aí que o problema começa. A Europa Ocidental é um dos lugares mais beneficiados por essa corrente. Sem a AMOC, a temperatura média do Reino Unido, por exemplo, seria cerca de 5 a 10 graus Celsius mais baixa. Cidades como Londres teriam invernos comparáveis aos de Moscou, que está na mesma latitude, mas não recebe o calor da corrente. É por isso que a AMOC é tão importante. Ela não é apenas uma corrente oceânica, é um sistema de aquecimento natural para todo o hemisfério norte. Mas esse sistema está sob ameaça. Os cientistas sabem disso há décadas, mas os modelos climáticos mais recentes estão mostrando algo que antes parecia improvável. A AMOC pode não apenas enfraquecer, ela pode colapsar. O sinal de alarme durante anos, os principais relatórios climáticos internacionais, como os do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, consideravam improvável um colapso completo da AMOC ainda neste século. O cenário mais aceito era de um enfraquecimento gradual, mas não um desligamento total. Essa visão mudou. Um estudo inovador, publicado nos últimos anos, decidiu olhar para além do horizonte habitual. Em vez de se limitar a projeções até 2 de 100, os pesquisadores estenderam as simulações até os anos 2 de 300 e 2 de 500. O que eles encontraram foi alarmante. No cenário SSP 585, o mais pessimista, de altas emissões de gases de efeito estufa, onde o mundo continua queimando combustíveis fósseis sem controle. Os modelos mostram que a AMOC perde completamente sua circulação profunda. A esteira para, o motor desliga, mas não é um desligamento súbito. O colapso ocorre ao longo de várias décadas, numa transição silenciosa. A corrente vai desacelerando, a convecção profunda vai diminuindo em uma região após a outra, até que chega a um ponto crítico. Depois desse ponto, o sistema não consegue mais se manter e o colapso se torna inevitável. O que torna esse estudo tão significativo é que ele revela processos que ficam ocultos em simulações curtas. Projeções de 80 ou 100 anos não capturam o acúmulo lento de mudanças que, ao longo de séculos, empurram o sistema para além de seu limite. A analogia é com uma barragem que vai acumulando pressão por décadas, até que uma pequena rachadura se abre e tudo cede. Nos cenários mais otimistas, como o SSP 126, de baixas emissões, a AMOC permanece relativamente estável. O mundo consegue reduzir drasticamente as emissões, limitar o aquecimento global e a corrente continua funcionando. No cenário intermediário, SSP 245, há um enfraquecimento, mas não um colapso total. O problema é que o mundo real está caminhando mais próximo do SSP 585 do que gostaríamos. A mensagem central desse estudo é clara. O risco de um colapso da AMOC é real e aumenta com cada fração de grau de aquecimento global. O alerta não é mais sobre o que pode acontecer daqui a 300 anos, é sobre o que estamos plantando agora. O coração do problema, a convecção profunda. Para entender por que a AMOC está ameaçada, precisamos nos aprofundar no mecanismo que a mantém viva, a convecção profunda. Esse é o coração pulsante do sistema. É onde a energia é convertida em movimento, onde a água quente da superfície se transforma em água fria e densa das profundezas. E é exatamente esse coração que está sendo atacado pelas mudanças climáticas. A física é simples. A água do mar afunda quando é mais densa que a água ao redor. A densidade depende de duas variáveis, temperatura
e salinidade. Quanto mais fria a água, mais densa ela é. Quanto mais salgada, mais densa também. Quando a água da superfície no Atlântico Norte está suficientemente fria e salgada, ela afunda, puxando mais água quente do sul para ocupar seu lugar. O aquecimento global está alterando essas duas variáveis de forma simultânea e combinada. Primeiro, o aquecimento direto da superfície do oceano. A temperatura média global está subindo e a superfície do Atlântico Norte está aquecendo mais rápido que a média. Água mais quente é menos densa. Ela resiste a afundar. O motor da convecção perde potência. Segundo, o derretimento da Groenlândia. A camada de gelo da Groenlândia está derretendo em ritmo acelerado, despejando bilhões de toneladas de água doce no Atlântico Norte todos os anos. Essa água doce é menos densa que a água salgada do oceano. Ela forma uma camada na superfície que impede a convecção. Imagine colocar um pouco de óleo sobre a água. Ele não se mistura. A água doce faz algo parecido. Cria uma barreira que dificulta o afundamento. Terceiro, o aumento da precipitação em altas latitudes. Com o aquecimento global, o ciclo hidrológico se intensifica. Chove mais nas regiões próximas ao Ártico. Essa chuva adicional adiciona ainda mais água doce ao Atlântico Norte, agravando o problema. Esses três fatores atuam juntos, em sinergia. O aquecimento, o derretimento e o aumento da chuva estão empurrando a AMOC na mesma direção, reduzindo a capacidade da água superficial de afundar. Cada um sozinho já seria preocupante. Os três combinados são potencialmente devastadores. O resultado é que a convecção profunda está diminuindo em várias regiões críticas. No Mar do Labrador, que era uma das principais áreas de formação de águas profundas, a convecção já reduziu significativamente nas últimas décadas. No Mar da Groenlândia, o fenômeno também está mais fraco. A esteira está perdendo seus motores um a um. É como um motor de carro que começa a falhar em um cilindro, depois em outro. O carro ainda anda, mas perde potência, vibra, consome mais combustível. Até que um dia, todos os cilindros falham e o motor para. A AMOC está nesse processo, e os cientistas estão monitorando cada vibração. O efeito dominó, uma das características mais preocupantes do enfraquecimento da AMOC, é que ele não ocorre de forma linear. Existem pontos críticos, chamados de tipping points, onde uma pequena mudança adicional pode desencadear uma mudança grande e irreversível. A AMOC tem vários desses pontos críticos, e eles estão interligados como peças de um dominó. Quando a convecção profunda para em uma região, como o Mar do Labrador, as outras regiões, como o Mar da Groenlândia e o Mar da Noruega, precisam compensar. Elas são sobrecarregadas. O sistema tenta se adaptar, mas cada região que falha torna mais difícil para as restantes continuarem funcionando. É como uma equipe de remo, onde um remador para de remar. Os outros precisam fazer mais força, mas acabam se cansando mais rápido. Além disso, existem ciclos de retroalimentação positiva que aceleram o colapso. Quando a convecção enfraquece, menos água quente chega ao norte. Isso significa que a superfície do oceano no Atlântico Norte fica mais fria? Não exatamente, porque o ar quente e o gelo derretido continuam agindo. Na verdade, o colapso da convecção permite que a água doce e quente se acumule na superfície, formando uma camada estável que impede ainda mais o afundamento. É um ciclo vicioso. Outro ciclo de retroalimentação envolve o transporte de sal. A AMOC transporta sal dos trópicos para o norte. Quando a corrente enfraquece, menos sal chega ao Atlântico Norte. Menos sal significa água menos densa, o que enfraquece ainda mais a convecção. É como se o sistema estivesse cortando seu próprio suprimento de combustível. Esses ciclos fazem com que o colapso não seja gradual, mas sim acelerado depois de um certo ponto.
Os modelos mostram que a AMOC pode desacelerar lentamente por décadas, e então, quando atinge o ponto crítico, a taxa de enfraquecimento dispara. O sistema não dá sinais claros de que está prestes a colapsar, até que colapsa. A metáfora do dominó é poderosa porque captura essa irreversibilidade. Uma peça cai, puxa a próxima, que puxa a seguinte. Depois que o processo começa, é quase impossível parar. No caso da AMOC, uma vez que as principais regiões de convecção parem, o sistema inteiro pode entrar em colapso em menos de um século. E aí, o que acontece com o clima? As consequências para o clima global: se a AMOC enfraquecer significativamente ou colapsar, o impacto no clima global será profundo e generalizado. Não será apenas um problema para a Europa, o planeta inteiro sentirá as consequências. O efeito mais imediato e dramático será o resfriamento do Atlântico Norte. Isso parece contraditório em um mundo que está aquecendo, mas é exatamente o que os modelos mostram. Sem a corrente trazendo água quente dos trópicos, a região do Atlântico Norte subpolar, incluindo os mares ao redor da Groenlândia, Islândia e Noruega, pode esfriar vários graus. Isso deslocaria as zonas climáticas para o sul. A Europa Ocidental, banhada por essa corrente, seria particularmente afetada. Países como Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha e os países escandinavos enfrentariam invernos muito mais rigorosos. A temperatura média anual poderia cair entre 3 e 8 graus Celsius em algumas regiões. A agricultura seria severamente impactada. As estações de crescimento encurtariam. Culturas que hoje prosperam nessas latitudes, como trigo e milho, se tornariam inviáveis. A Europa teria que se adaptar a um clima muito mais frio, algo que não acontecia desde a última era glacial. Mas as mudanças não se limitariam à temperatura. As chuvas tropicais se deslocariam. A zona de convergência intertropical, que determina onde chove nos trópicos, mudaria de posição. Isso afetaria diretamente as monções na África Ocidental e na América do Sul. O Sahel, que já é uma região árida, poderia se tornar ainda mais seco, agravando a desertificação e a insegurança alimentar. O Brasil, especialmente a região Nordeste e a Amazônia, também sofreria alterações no regime de chuvas, com impactos na agricultura, na hidrelétrica e nos ecossistemas. O nível do mar também seria afetado de forma desigual. Com o enfraquecimento da AMOC, a água quente que antes era transportada para o norte se acumularia nos oceanos do Sul e no Atlântico Central. A costa leste dos Estados Unidos, de Nova York a Miami, veria uma elevação acelerada do nível do mar, em alguns lugares, até 30 centímetros adicionais em relação à média global. Cidades costeiras enfrentariam inundações mais frequentes e mais severas. Além disso, a capacidade do oceano de absorver dióxido de carbono da atmosfera seria reduzida. A AMOC transporta carbono das profundezas para a superfície e vice-versa, ajudando a regular o ciclo do carbono. Sem esse transporte, mais carbono permaneceria na atmosfera, acelerando o aquecimento global. É mais um ciclo de retroalimentação positiva. Os ecossistemas marinhos também seriam drasticamente afetados. A convecção profunda leva oxigênio para as profundezas do oceano. Sem ela, vastas áreas do Atlântico profundo podem se tornar zonas mortas, com baixíssimo oxigênio, inviabilizando a vida marinha. Pesca, biodiversidade, toda a cadeia alimentar oceânica seria impactada. Em resumo, um colapso da AMOC não seria apenas uma mudança no clima europeu. Seria uma reorganização global do sistema climático, com vencedores e perdedores, mas muito mais perdedores do que vencedores. O que as observações já mostram diante dessas projeções assustadoras, a pergunta que todos fazem é: isso já está acontecendo? Estamos vendo os sinais hoje? A resposta é: provavelmente sim.
mas com um grau de incerteza que ainda impede uma conclusão definitiva. Desde 2004, um projeto chamado Rapid MOCA monitora diretamente a força da AMOC em uma linha de boias espalhadas pelo Atlântico, na altura de 26 graus norte, aproximadamente entre a Flórida e o Marrocos. Essas boias medem a velocidade, a temperatura e a salinidade da corrente em diferentes profundidades. É a medição mais direta que temos. Os dados do Rapid MOCA mostram uma tendência de enfraquecimento da AMOC ao longo das últimas 2 décadas. A redução observada é de cerca de 15% desde 2004. Isso é significativo. Mas o período de medição ainda é curto para afirmar com certeza estatística que essa tendência continuará ou se é parte de uma variabilidade natural. Os oceanos têm ciclos de décadas, como o El Niño, mas em escalas muito maiores. Pode ser que a AMOC esteja simplesmente em uma fase mais fraca de seu ciclo natural. No entanto, outros estudos observacionais reforçam a preocupação. A profundidade da camada de mistura no inverno, uma medida de quão fundo a convecção está chegando, está diminuindo em várias regiões do Atlântico Norte. No Mar do Labrador, que já foi uma das principais áreas de convecção, a profundidade da mistura invernal caiu drasticamente nas últimas décadas. Em alguns anos, praticamente não houve convecção profunda ali. Outro sinal vem da temperatura da superfície do mar. O Atlântico Norte subpolar está esfriando, enquanto o resto do mundo aquece. Isso é exatamente o que os modelos preveem quando a AMOC enfraquece. Menos água quente chega ao norte, então a região esfria. Esse ponto frio do Atlântico Norte é um dos sinais mais claros de que algo está mudando no sistema. Estudos paleoclimáticos que reconstroem o passado usando sedimentos oceânicos e núcleos de gelo mostram que a AMOC já colapsou antes, no final da última era glacial, há cerca de 12 mil anos. Naquela época, um enorme fluxo de água doce do derretimento das geleiras norte-americanas despejou-se no Atlântico Norte e paralisou a corrente, causando um resfriamento abrupto de 1000 anos. O evento, conhecido como Younger Dryas, é um aviso do que pode acontecer novamente. As observações disponíveis hoje são consistentes com os primeiros estágios de um enfraquecimento da AMOC. Não são provas definitivas, mas são suficientes para acender o alerta. Como disse um cientista, não estamos vendo o fogo, mas estamos vendo a fumaça. As limitações dos modelos. Um olhar científico. Um documentário sério não pode ignorar as incertezas. Os modelos climáticos são ferramentas extraordinárias, mas têm limitações importantes. Para entender o risco real, precisamos entender essas limitações. Primeiro, a resolução. A convecção profunda ocorre em escalas espaciais relativamente pequenas, dezenas de quilômetros. Os modelos climáticos globais, mesmo os mais avançados, têm uma resolução típica de 50 a 100 quilômetros. Isso significa que eles não capturam perfeitamente os processos finos que controlam a convecção. Eles precisam usar aproximações, chamadas de parametrizações, para representar esses processos. Essas aproximações introduzem incertezas. Segundo, a representação do derretimento da Groenlândia. A quantidade de água doce que entra no Atlântico Norte, vinda da Groenlândia, é um dos principais fatores que afetam a AMOC. Mas os modelos têm dificuldade em calcular exatamente quanto gelo está derretendo. E mais importante, como essa água doce se espalha pelo oceano. Pequenas diferenças na localização e no momento da entrada de água doce podem ter grandes efeitos na corrente. Terceiro, a interação entre a AMOC e a atmosfera. A corrente não existe no vácuo. Ela interage com os ventos, com as tempestades, com os padrões climáticos. Essas interações são complexas e nem todos os modelos as representam bem. Alguns modelos podem estar superestimando a estabilidade da AMOC, enquanto outros podem estar subestimando.
O estudo que projetou a AMOC até 2300 e 2500 usou um conjunto de modelos do CMIPS-6, a última geração de modelos climáticos. Dentro desse conjunto, há uma variedade significativa de resultados. Alguns modelos mostram colapso em cenários de altas emissões, outros mostram apenas enfraquecimento moderado. A média dos modelos aponta para o enfraquecimento severo, mas a dispersão é grande. O que o estudo trouxe de novo foi o olhar para escalas de tempo muito longas. Em simulações de 100 anos, muitos modelos não mostram colapso porque eles simplesmente não têm tempo para ocorrer. Mas em 300 ou 500 anos, o colapso aparece. Isso significa que o risco de longo prazo pode ser maior do que se pensava. O consenso científico atual, baseado em múltiplas linhas de evidência, modelos, observações, paleoclimate, é que a AMOC está enfraquecendo e que há um risco real, não desprezível, de colapso neste século ou no próximo se as emissões continuarem altas. A comunidade científica está levando esse risco a sério, e é por isso que o alerta está sendo feito. O fator humano. E agora? Se tudo isso soa assustador, há também uma notícia importante. Ainda há tempo para agir. Os cenários de baixas emissões, onde o mundo reduz drasticamente o uso de combustíveis fósseis, investe em energias renováveis e limita o aquecimento global a 1,5 ou 2 graus Celsius, mostram a AMOC estável mesmo no longo prazo. A corrente não colapsa, o risco é drasticamente reduzido. Isso significa que o futuro da AMOC está diretamente ligado às escolhas que fazemos hoje. Cada tonelada de carbono que deixamos de emitir é como um seguro contra o colapso. Cada ano de atraso aumenta o risco, mas a ciência também nos dá um aviso severo. O oceano responde em escalas de tempo muito lentas. Uma vez que a AMOC ultrapasse um ponto crítico, o processo de colapso pode se tornar irreversível por séculos ou milênios. Mesmo que as emissões parem, o sistema pode não se recuperar por centenas de anos. A janela de ação é agora. Para a sociedade, isso significa que as políticas climáticas não são apenas sobre temperatura média, ou sobre ondas de calor, ou sobre o nível do mar. Elas são também sobre a preservação de um dos mecanismos fundamentais que mantém o clima do planeta habitável. A AMOC é um serviço ecossistêmico global que beneficia a todos, mas que ninguém paga para manter, até que seja tarde demais. Para o cidadão comum, a mensagem é de urgência, mas também de esperança. As ações individuais, reduzir o consumo de energia, optar por transporte sustentável, apoiar políticas ambientais, importam. Mas a mudança mais significativa virá de decisões coletivas. Governos estabelecendo metas ambiciosas de emissões, empresas investindo em tecnologia limpa, a sociedade como um todo reconhecendo que o clima é um bem comum que precisa ser protegido. A conexão entre as emissões de carbono, o derretimento da Groenlândia e o enfraquecimento da AMOC é direta e causal. Estamos, neste exato momento, escrevendo o futuro dessa corrente oceânica com cada decisão que tomamos. A pergunta não é se a AMOC vai mudar. A pergunta é como e quando. E quem vai sofrer as consequências? O alerta silencioso à AMOC não é apenas uma corrente oceânica. É um dos pilares mais importantes do sistema climático do planeta. Ela conecta os trópicos ao Ártico, a superfície às profundezas, o clima da Europa ao da África. Ela é a prova de que tudo está interligado, que uma mudança em um lugar pode ter repercussões em todo o globo. O alerta silencioso já foi dado. Os modelos mostram o que pode acontecer. As observações mostram os primeiros sinais. Os cientistas estão dizendo, cada vez mais alto, que o risco é real e que o tempo está se esgotando, mas a escolha ainda é nossa. Podemos continuar no caminho atual, de altas emissões, e ver a AMOC enfraquecer, talvez colapsar, transformando o clima do planeta de maneiras que ainda mal compreendemos.
ou podemos escolher um caminho diferente, de baixas emissões, de respeito aos limites do planeta, e preservar essa engrenagem invisível que nos mantém aquecidos, alimentados e seguros. O silêncio da AMOC é o som de uma máquina que está perdendo potência. Não é um alarme estridente, mas um zumbido que vai ficando mais fraco. Um dia, talvez, o silêncio será completo, e nesse dia, olharemos para trás e nos perguntaremos: por que não ouvimos quando ainda havia tempo? Este documentário é uma tentativa de fazer você ouvir. A AMOC está falando. Cabe a nós responder. Documento elaborado em 31 de maio de 2026. As informações científicas são baseadas em estudos revisados por pares e relatórios do IPCC. A ação climática é uma responsabilidade coletiva.